Acho que já tá gravando, inclusive. Deixa eu ver. Não, agora tá gravando no meu Teams, né? Então, meu nome é Lucas, eu sou formado em gestão de TI, tenho pós-gestão de projeto. Meu negócio, gente, não é muito o teórico. Então, eu trabalho muito com a prática. Tenho uma loja aqui em Diadema, então eu lido muito com os clientes que são empresas, lido com pessoas físicas também, né, de balcão, mas meu negócio é muito mais trabalhar com a prática. Então, por dois motivos, eu já vou falando para vocês. Tem hora que eu vou pular conteúdo porque não acho que seja interessante pra gente, tá? E eu também recebi a apostila hoje, meu segundo motivo, né? Então tem coisa aí que pra mim também não é tão legal. Mas eu tô acostumado a dar aula, sempre dei aula para o curso de tecnologia. Então, pode ser que eu fale alguma palavra ou algum vocabulário técnico aqui que fique um pouco difícil para alguém entender. Não estou falando que vocês não sabem, tá? Vocês devem saber muito mais que eu. É que às vezes a gente vai falar alguma coisa e o pessoal não entende. Então a gente volta. E outra, se eu não sei, gente, eu vou e pesquiso no Google. Minha vida sempre foi baseada em pesquisar no Google. Então vocês podem se acostumar com isso, tá? É, eu acho que todo mundo devia ser assim também, sabe? Tô com uma dúvida, como é o nome daquela pessoa, como é o nome daquela peça, daquele negócio? Pesquisa. O celular tá na mão de todo mundo, né? Então ele serve muito para isso. Que mais? Bom, gente, isso daí. Temos um pessoal aí já entrando. Para quem não falei boa noite, para quem tá entrando aí. Temos o pessoal de Guanás e de Carapicuíba. Pessoal, eu vou pedir para vocês ficarem até o final da aula e me lembrarem, pelo amor de Deus, de marcar o nome de todo mundo. Porque se eu começar a marcar agora, aí depois a gente vai esquecer, né? Vai começar a entrar mais gente, a gente vai esquecendo e não vai anotando o pessoal. Então deixa eu marcar no final da aula que é mais fácil. A aula comigo normalmente vai até umas 9 horas, no máximo, e aí eu lanço uma atividade. Como vocês não trabalham com o Google Classroom, vocês trabalham com o Teams, eu vou lançar lá no Teams e aí vocês me mandam a resposta para me corrigir, tá? É, não sei como que os professores costumam fazer. Eu vi ontem que teve uma professora que mandou um gabarito, né? Mas eu não vou mandar gabarito não, gente. Eu vou corrigir e aí eu respondo para vocês a nota, tá bom? E os erros de correção também, né? Isso daqui devia ter sido assim, aquilo lá devia ter sido assado, né? É, pessoal, quem quiser me interromper, me interrompa. Eu não fico muito ligado no chat. É, então, se vocês quiserem falar, eu prefiro, tá bom? Mas aí é de cada um, né? Tem gente que tem vergonha aí. Se bem que o pessoal de administração não pode ter vergonha, não, né? Tem que meter as caras. Mas tudo bem, eu falo muito isso pro pessoal de TI, mas eles não acreditam em mim. Tudo pessoal muito vergonhoso, né? Mas pode falar, não tem problema não. É... Que mais? Que mais? Bom, vamos lá. É, todo mundo já tem a apostila aí? O material em mãos? Ou alguém não tem? Que eu recebi hoje, né? Recebi agora há pouco. Eu ainda não tenho, mas eu acho que deve ter no site, né? Da essa. Eu vou disponibilizar no grupo, nos dois grupos. É, aí vocês conseguem acessar lá e pegar. Se eu não me engano, na secretaria lá vocês conseguem pegar ela física, tá? Se a secretaria avisou, vocês podem pegar ela física. Eu tenho ela em PDF. Vou mandar. Deixa eu abrir o meu WhatsApp. O professor Humberto já mandou aqui, em Carapicuíba. Eu vou mandar na de Guaianazes.
Show. Todo mundo já tem a apostila, então. E é o primeiro módulo. Logo, o nosso primeiro módulo aqui, já falando sobre a introdução, né? Eu costumo ler e ir comentando em cima da nossa apostila. Eu vou disponibilizar a tela aí para quem. Não, melhor cada um acompanhar na sua. Acho que é mais legal. Estamos lá na página 3. Tá bom, pessoal? E a gente começa a introdução de TI. Então vamos lá. Eu vou lendo e aí depois a gente vai comentando em cima. Eu vou perguntando e a gente vai interagindo sobre. O crescimento da economia digital está levando empresas do mundo inteiro a transformar-se para sobreviver. A competitividade exige não apenas sistemas baseados na web, pois é necessário ter uma estratégia eletrônica, capacidade de planejar sistemas click and montar, deve ser click and alguma coisa, não mortar. Mas enfim, se alguém souber, me fala. O processo de transformação em novos modelos de negócios. Assim, tecnologia da informação para a gestão tem o foco voltado para a maneira como as organizações usam o TI na nova economia digital. Pois a TI facilita a resolução de problemas, aumenta a produtividade e qualidade, melhora o serviço de consumidor e permite a reengenharia de processo. Então é tudo que a gente tem vivido hoje, gente, principalmente agora com a pandemia, tem multiplicado a nossa necessidade por tecnologia, né? Hoje você não consegue mais fazer um serviço financeiro, um serviço administrativo, sem um computador na sua mão. E ainda mais agora com a pandemia, que muitas empresas estão migrando para home office, né? Então é bem mais barato para a empresa, porque ela não precisa pagar aluguel, precisa pagar um monte de despesa da empresa, um monte de computador. Opa, entrou alguém aí que está com o mic aberto. Oi, agora mutou, beleza. Então, e essa necessidade que a gente tem, né, gente, de trabalhar de casa, ter essa tecnologia na palma da nossa mão, inclusive no celular. Então, hoje, quem não acessa o e-mail pelo celular, né? Quem não acessa e conversa algo de trabalho pelo WhatsApp ou pelo Teams, né? Pelo e-mail mesmo, tudo via o nosso celular. Minha irmã trabalhou na IBM, por exemplo, eles disponibilizaram para ela um notebook e só. E uma ajuda de custo mensal lá de R$ 100 por aí. Para ela poder pagar a internet em casa e trabalhar de boa. Para ela é bom, porque não precisa pegar ônibus, não precisa fazer marmita, né? Tudo. Ela faz tudo de casa, é bem melhor. E é uma realidade de todos, né? Se tiver alguém, tem alguém aí que trabalha de home, quer passar uma experiência, pode ser no chat também, tá? Eu não quero falar sozinho não, viu? Vocês têm muito conteúdo para passar também junto comigo. Que legal, aparece no meu celular. Uma mensagem. Bom, tudo bem. Outra coisa legal que a gente trabalha muito, gente, não sei quem já trabalha com isso ou não, é o acesso remoto. Você tem um computador, um servidor lá na sua empresa, fixo, né? E a gente consegue acessar o remoto através do nosso computador. Olha lá. A Jennifer falando, trabalha com o marido professor. Então você consegue acessar remotamente o computador. Eu utilizo, por exemplo, o sistema Ndesk. E eu acesso a área de trabalho da outra pessoa pela minha. E consigo fazer uma alteração, consigo fazer uma consulta
no computador da pessoa sem precisar estar lá, né? Muita gente conhece, mas também tem gente que ainda não conhece essa questão do acesso remoto. Eu já uso isso desde 2012, né? Parece que eu sou velho, mas eu não sou muito velho não, tá, gente? 2012 eu tinha 18 anos. Olha lá. A Michele, desculpa, falou que trabalhou na pandemia, mas não foi muito adepta, né? Por quê? É barulho em casa, bagunça ou questão de organização mesmo? O que que você acha? Matheus falou que usa todas as plataformas, trabalha em casa, VPN. VPN é um negócio muito legal, gente. A gente já vai falar sobre também. Ixi, a gente tem muita aula hoje, tranquilo. Ah, voltou, né? Então, muitas empresas voltaram, né? Porque às vezes, que nem call center. Minha namorada trabalha numa empresa de call center. Meu, quando eles foram para home, não tinha como ter um controle exato dos operadores. E aí começou a ter muito relaxado. Minha irmã também aconteceu isso, né? Começou a ter muita gente relaxando, entrando atrasado, entrava, não fazia o serviço. E aí eles foram cortando as pontas, né? Deixando tudo justinho. Só os operadores que realmente trabalhavam. Na empresa da minha irmã, que era a IBM. Agora da minha namorada, não. Eles cancelaram e voltou todo mundo também. Pausa 10, pausa 20. Vixe, isso daí é. Para quem tá de call center, é um negócio que tem que ser muito bem respeitado, né? E às vezes a gente tá em casa, dá uma relaxada e esquece, né, das coisas. Barulho em casa, verdade, Michele. Imagina, aqui em Diadema, você tá lá falando com seu cliente lá do sei lá de onde, de São Paulo, da Faria Lima, o cara tá ligando para resolver alguma coisa do banco dele e passa uma moto fazendo aí atrapalhou tudo, né? Ou a criançada brincando, né? Bagunçando também acontece. Até para dar aula que hoje a gente tem essas coisas, né? Daqui a pouco vai passar uma pessoa aí que vai fazer um barulho e acontece muito. Tem o carro do ovo, o carro do produto de limpeza, o carro da mandioca, o carro da pamonha e tudo mais, né? Os filhos chorando também, é verdade. Então, tudo isso daí atrapalha a tecnologia, né, gente? Atrapalha o nosso home office, né? Pessoas falando de home office recebem um bom. Sim, também falo com o pessoal aí que recebe um suporte legal da empresa. Já vi pessoas falando que a empresa devolveu o galpão para o dono, o galpão que eles trabalhavam para o dono, e tá todo mundo de home, não tem base a empresa. Ou às vezes eles só compram uma só alugam uma salinha comercial para poder centralizar esse RH e tal, e o restante é tudo home, né? Isso é bem legal. E quem disponibiliza e permite tudo isso para a gente? É a internet, né? Sem a internet a gente não conseguiria ter essa mobilidade, né? E outra, eu falo muito isso, eu falei isso inclusive ontem para os alunos de tecnologia. Se a gente tivesse 10 anos atrás, com a conexão de internet que a gente tinha, nada disso ia dar certo, gente, porque a conexão que a gente tinha há 10 anos, ela é 1%, 10% do que a gente tem hoje, né? Então a gente tinha lá 1, 2 megas de internet, hoje a gente tem 100, 200, 300 megas. Aqui eu tenho 50 megas, tá me atendendo muito bem, né? Mas hoje em dia os planos estão muito melhores e a qualidade de conexão e a nossa necessidade é muito melhor, né? Então os programas que a gente usa consomem muito mais, né? Bom, vamos voltar aí para o nosso foco. Então, com o crescimento das empresas de tecnologia, as empresas usam. Olha só, repetindo. Gente, eu critico todas as apostilas, tá? Quem gosta de ler vai me entender. Porque a gente começa a reparar em um monte de erro, tá? Mas é normal. O cara escreveu uma apostila gigantesca, vai aparecer erro mesmo, é normal. Não, não vou julgar, não. Vou julgar a apostila e não o cara que escreveu, tá? Então, com o crescimento das empresas de tecnologia,
elas acabam usando essa tecnologia a seu favor, utilizando-a como aliada, o que tem ajudado a muitas empresas, pois trabalham de forma rápida utilizando a TI a seu favor. Também é uma forma de se manter no mercado, pois os anos mudam e novas tecnologias vão entrando no mercado. Caso as empresas não se adaptam, ficam ultrapassadas. Gente, isso é a coisa mais acontece no dia a dia. As empresas ficarem ultrapassadas. Por quê? Bom, algumas pessoas aí já tiveram experiências de empresas, né? Então, vocês já viram aquele sistema de empresa? Sistema de compra, venda, emissão de nota fiscal, ou até de lançamento, tudo, que você executa na sua área de trabalho? Esse é um tipo de sistema, é uma aplicação instalada no nosso computador, certo? E existe aquele sistema que a gente interage por ele através do nosso navegador, através do Google Chrome, do Mozilla, do Edge, do Internet Explorer. Então, são dois sistemas distintos. Temos a aplicação instalada no computador e temos o web, sistema web. O sistema web, gente, é uma coisa muito mais adiantada. Porém, o sistema de aplicação, às vezes, ele é mais completo, tudo mais, porém, é uma coisa mais antiga, né? Uma coisa mais atrasada, antiquada. Mas não que a gente não use hoje em dia. Eu uso, na minha loja lá, eu tenho dois sistemas, um via web e um via aplicação. Eu uso muito mais a aplicação. E o via web só para tirar nota. Então, a gente tem que seguir essa evolução, tem que seguir crescendo no nosso TI da nossa empresa e investindo principalmente, que é o mais difícil. Porque senão a gente fica lá para trás, né? Eu vivo mostrando o caso de um cliente para o outro. Então, tipo, atendo lá, 11 clientes fixos, fora os esporádicos. Então, eu chego em um cliente e falo, meu outro cliente, ele instalou um negócio que ia dar muito certo para você. Ia ser muito legal. Ia te atender ou melhorar a situação muito na sua vida. Por que você não faz igual? Ah, mas quanto custa? Ah, vai custar X. Pô, aí não, né, meu? Aí não dá, não sei o quê. Aí eu falo, não, mas tenta, experimenta, faz um negocinho, faz outro negócio. Aí o pessoal acaba aderindo. Então, eu usando esses casos de uns, eu Boa consigo. noite. Desculpa o Boa noite, atraso. tudo bem? Tranquilo. Vamos lá. Então, é, e aí, gente, a invenção do microprocessador provocou uma série de inovações tecnológicas, fazendo com que a tecnologia da informação virasse a espinha dorsal do comércio, trazendo um maior contato entre empresa e clientes. Com o surgimento do microcomputador, o empresariado começa a criar mais coragem para investir em TI. Dados de uma pesquisa mostram que, em 1965, menos de 5% das empresas americanas investiam e que, no final da década de 90, batiam um aumento de quase 50%. Gente, hoje em dia, esses 5%, esses 50% são praticamente 100%, né? Acho que tem alguém que tá... Aí, mutou, legal. Então, hoje, tem como emitir nota fiscal sem ter um computador e uma conexão com a internet? Vocês acham que dá? O material está lá no grupo da... O material está lá no grupo da unidade, da sua unidade. É só baixar lá no WhatsApp, tá bom? Ah, entrou depois no grupo? Eu acabei de mandar. E o professor Humberto? Deixa eu ver. É isso aí, Jennifer. Não mesmo. Não tem como emitir uma nota fiscal sem internet e um computador, né? Podemos transformar essa ideia sem um dispositivo, né? Porque hoje em dia eu consigo emitir nota por aqui, ó, pelo celular. Deixa eu ver. Não, esse aqui é Diadema, gente. Carapicuíba. Ô, Michele, você é Diadema ou Carapicuíba? Hum. Poxa, alguém saiu aqui. Ah, é Jabaquara. Também tem Jabaquara? Nossa, nem sabia, desculpa. Me chama no. Vou mandar o WhatsApp aí. Eu vou mandar no chat meu WhatsApp.
Aí quem não tem apostila e não for da unidade aí, me chama no WhatsApp que eu mando a apostila, tá bom? Então, gente, é muito importante a gente ter internet, a gente ter computador, a gente ter essa necessidade. E ele fala aí de um cara muito importante chamado microprocessador, gente, que surgiu lá na terceira era. A gente vai chegar lá ainda. Microprocessador revolucionou o mundo. E depois, logo em seguida, vieram os computadores pessoais, né? Que é o que a gente utiliza hoje em dia, no nosso dia a dia. Que antes não tinha nem computador pessoal, era tudo grandão, né? Opa. Enquanto no passado alguns não valorizavam. Beleza, sem problemas. Pode mandar no chat aí. Enquanto no passado alguns não valorizavam o computador, hoje empresas falam rotineiramente do valor estratégico da tecnologia da informação, sobre maneiras de usar o TI para ganhar vantagens competitivas, sobre a digitalização dos modelos de negócios. Gente, isso é texto antigo. Por quê? Todo mundo sabe que quando você investe em tecnologia, você ganha tempo, né? Quer um exemplo legal sobre isso? Volkswagen. Ela tinha linha de produção, que era lá do Henry Ford, né? Que passava de um para o outro, e vai fazendo, e vai montando, e vai soldando. Quando entrou um dia, o robô que faz a solda, né? E acabou com um monte de gente ali, mas que fazia 10 vezes mais, ou talvez até muito mais, rápido e com precisão, sem errar todo o serviço de solda, de montagem do carro, da carroceria e tudo mais. Então a tecnologia ela ganha dessa forma, beleza? Deixa eu mandar a apostila aqui para. Beleza. Então a tecnologia ela ganha tempo, gente. Antigamente, para você emitir uma nota, como que era? Quem aí é das antigas? Lembra como que era para emitir a nota na mão? Se eu não me engano, tem que mandar pro contador, né? Então, você fazia assim, ó, você tinha tipo um bloco, né, cheio de nota. Aí você tinha que escrever, pá, escrever tudo certinho, né? O produto, o CPF, o CNPJ, tudo da empresa, escrever e no final do mês você mandava para o contador. E aí ele fazia o registro lá no sistema dele. E já era tecnológico, né? Talvez antes disso não era tecnologia, mas aí ele fazia todos os cálculos para pagar imposto e tudo mais. Então, pensa no tempo que seria para você emitir uma nota na mão. Calcular imposto, colocar ICMS, esses negócios aí eu não entendo nada, tá, gente? Meu sistema, eu faço assim, ó. Coloco o CNPJ do cliente, ele busca automaticamente nome, endereço, cidade, telefone, só não puxo o e-mail. Digito o e-mail dele e coloco o produto que eu vou vender, a quantidade, que ele já tem cadastrado lá, o produto, a quantidade e o valor. Forma de pagamento e emito a nota. Eu demoro cerca de 2 minutos para fazer uma nota, no máximo. Acabou, gente. Mandei. Você faz, já sabe que eu mandei. Eu nem contabilidade tenho. Pronto. Não tem mais o que conversar. Ixi, Maria, nosso professor seria o Rivaldo? Sei lá, gente. Pessoal, fora a Michele, tem alguém aí que é do Jabaquara? Eu, a Luciana. Luciana. E hoje era aula referente a qual módulo? Espera aí, deixa eu pegar aqui no celular. Eu copiei o link da turma de Carapicuíba, gente. Administração de materiais. Ivanildo.
Então vocês que estão no link errado. Ah, meu Deus do céu. Não sei de onde vocês tiraram esse link aí. A gente tirou, eu tirei aqui da descrição. Então, só A tem esse descrição. link na descrição do nosso grupo. Esse link do seu aí. Chama o professor lá no grupo lá. Fala para ele que o link tá errado, que vocês estão entrando na aula de administração de Carapicuíba e Guaianazes. Ah, entendi. Porque o nome do grupo aqui tá Carapicuíba e Guaianazes, então não tem. Entendi. Não, obrigado então, mas a gente percebeu que tá tendo alguma coisa errada mesmo. Bom, quem for de Jabaquara, gente, vocês não tem que estar aqui. Ai, meu Deus. Obrigada, viu? Nada. Desculpa atrapalhar. Tranquilo. Esse negócio de multi-aulas, multi-escolas aí que confundiu a cabeça. E é isso, gente. Essa foi a nossa introdução, né? E aí a gente começa com a aula com conceitos básicos de informática e componentes. Deixa eu deixar o chat aqui, que o pessoal aqui gosta de chat, já percebi. Olha lá. Logística, né? Administração. Bom, enfim, gente, vocês olhem lá no cronograma, todo mundo tem o seu. Se for tecnologia da informação, tecnologia, né? Tecnologia da informação. Vocês estão no lugar certo. Se não for, vocês estão no lugar errado. Beleza? Bom. E aí começamos com definição de informática e computador. Informática pode ser considerada como significado informação automática, ou seja, a utilização de métodos e técnicas de tratamento automático da informação. Para tal, é preciso de uma ferramenta adequada, o computador. Então, o computador, gente, ele serve nada mais, nada menos que para tratar informações, né? Informações automáticas. Então, você insere informações, você recebe informações, trata elas de alguma forma e imprime, né? E manda um relatório para o seu chefe, manda para um sistema integrado da sua empresa, né? E lança lá. É justamente para isso que o computador e a informática servem, né? E o computador é uma máquina que processa dados, orientada por um conjunto de instruções e destinada a produzir resultados completos, com um mínimo intervenção humana. Entre vários benefícios, podemos citar grandes velocidades no processamento e disponibilização de informações, precisão no fornecimento das informações, próprio para a execução de tarefas repetitivas, propícia à redução de custos em várias atividades. Então, o que a gente falou, gente, o computador, né, se a gente fosse englobar todos os seus usos, você consegue ganhar tempo, você consegue cortar custos, você consegue ter mais precisão na sua informação, né? Igual agora, claro que a gente teve essa confusão aí, mas se eu tivesse um cronograma aqui com todas as unidades e as aulas e os links do Teams, eu conseguiria adiantar qual que seria o link correto do pessoal usar, né? Claro que eu não tenho esse sistema, porque eu não sou coordenador, sou apenas um professor, né? Grande velocidade no processamento, gente. Então, quem já viu como funciona a edição de vídeos e de imagens, ela é totalmente necessita de um processamento, de uma renderização, né? Para você poder renderizar aqueles vídeos do YouTube lá, de um podcast lá, que tem 4 horas de vídeo. Você tem que editar, você tem que renderizar, tudo mais. Então, você precisa de um computador com processamento muito alto, né? E para ele poder postar esse vídeo lá no YouTube, né? Ou mandar para uma empresa e assim vai. Ou até criar um filme. Vocês sabiam que o Toy Story, para fazer tipo 5 minutos de cena no Toy Story, é necessário dias processando cada frame, ou seja, cada quadradinho de filme, né? Então, tipo, o Woody tá lá, ele tá se mexendo assim, são dias para processar esse momento, né, dele fazendo isso. Porque é muito mais avançada a tecnologia que é feito o Toy Story 4,
né, em relação ao Toy Story 1, lá de 90 e alguma coisa antes de eu nascer. Né? Deixa eu ver aqui que o pessoal tá mandando um monte de coisa aqui. Deixa eu fechar meu WhatsApp, senão o negócio vai ficar doido. Aí eu desconcentro e perco o foco aqui com vocês. Aqui. Poxa, não entendi nada, mas tudo bem. Beleza. Aqui tem um outro chat aqui de uma outra aula que não tem nada a ver, eu vou silenciar, boa. É que eu não tô acostumado com essa ferramenta do Teams, tá, gente? Desativar notificações. Pronto. Então, informática e computador tranquilo, né? Informática é a informação automática, né? E o computador é quem trata essa informação, quem processa, quem gera todos esses dados, né? E trata eles, né? De alguma forma. E aí ele vai estar com o histórico da informação lá dos primórdios da era jurássica do computador, né? Com o ábaco, né? O ábaco é um instrumento para auxiliar nos cálculos, inventado por volta do ano 2000 antes de Cristo, conhecido em chinês como Swanpan e em japonês como Soroban. Ainda é muito utilizado nos países asiáticos e em alguns centros de ensino pelo mundo. Eu lembro de ter aprendido com o ábaco na época da escola, aí há 280 anos atrás, mas foi coisa rápida, né? A professora levou lá, a gente viu, brincou, mas era uma ferramenta utilizada para fazer cálculos. E o nosso computador ele também faz isso, ele faz cálculos, né? Querendo ou não, o ábaco ele foi um precursor, né, que fala, do computador, né? Blaise Pascal, matemático francês, inventou a primeira máquina de somar. Gente, já estou na página 4, tá? Para quem está perdido aí. Inventou a primeira máquina de somar, máquina pascalina, em 1642, construída com rodas dentadas. Seu intuito era simplificar o ofício do pai, que era contador. Então, o contador, lá em 1642, ele usava uma máquina de cálculos, né? Antes disso, a gente só tinha o ábaco, né? Para poder fazer o cálculo. Eu nunca nem vi essa máquina aí, para vocês verem. Mas eu acho que a gente chegou a estudar isso daí na nossa escola, né? Quem prestava atenção, né? Gottfried Wilhelm von Vixe Maria, não dá para falar não. Matemático alemão aperfeiçoou a máquina pascalina em torno de 1670, introduzindo um mecanismo capaz de multiplicar e dividir. Então, a calculadora mais fácil de se usar, né? Que fazia multiplicação, divisão, soma, né? Vou tirar meu filho. Beleza, fica tranquila. Joseph Marie Jacquard, técnico de tecelagem francês, criou o tear automático, controlado por cartões perfurados em 1801. Aí, ó, o que a gente falou da Volks. Em 1800, o cara criou uma forma de automatizar o processo do tecelagem, né? Da tecelagem lá na França. Então, ele já criou meio que um robô, né? E nem sabia o que era na época. Charles P. Babbage, matemático inglês, criou e projetou a máquina de diferenças em 1822 e a máquina analítica em 33. É considerado precursor do computador eletrônico digital, pois sua máquina analítica possuía 3 estágios fundamentais, como os computadores atuais: entrada, com cartões perfurados; processamento utilizando memória de engrenagens; abrigando o programa em execução; e C, saída. Então, esses cartões perfurados, gente, eles eram utilizados lá nos primeiros computadores. Lá em 1950, já se utilizava essa técnica dos cartões perfurados para poder inserir informações, né? Ele fala aí, ó, uma palavra-chave
quando se fala de computador, gente. Entrada, né? E também saída, lá no finalzinho. Entrada e saída. Então, você inserir informações e receber informações. Né? É o mais importante do nosso do computador. No caso do, da calculadora do Pascal lá, você inseria os dados que você queria somar ou multiplicar, por exemplo, e ele te retornava um resultado, né? É o que o computador faz até hoje. Você insere uma informação e ele te retorna aquilo lá. Programação é basicamente isso, gente. Herman Hollerith. Os nomes vão ficando mais difíceis. Engenheiro americano inventou um conjunto de máquinas de processamento de dados que operava com cartões perfurados, baseado no tear de Jacquard, para processar o censo americano de 1890. Então, lá em 1890, o cara inventou um conjunto de máquinas, né? Então, aí, ó, os primeiros computadores foram assim também, um conjunto de máquinas que processava e operava com esses cartões perfurados para poder fazer o censo americano, para poder fazer os cálculos. Então, inseria lá idade das pessoas, gênero, inseria renda, essas coisas, e lançava lá no censo, igual o IBGE faz aqui no Brasil, só que de uma forma muito mais manual. O IBGE vinha com aqueles. Não é nem celular, né? Esqueci o nome do negócio. O pessoal vinha perguntando e vinha lançando as informações, aí lançava tudo para o servidor deles quando eles chegavam na base. Né? E aí depois lançava tudo para uma base central num servidor ferrado, né? Um negócio bem mais potente. Mark I foi o primeiro computador eletromecânico inventado pelo professor Howard H. Aiken, da Universidade de Harvard, lá em 1944, gente. E o que estava acontecendo em 44 mesmo, para eles poderem inventar um computador eletromecânico? Segunda Guerra. Exatamente. E é quando acontecem as maiores evoluções, né? Os booms tecnológicos sempre acontecem nesses momentos, né? Inclusive agora, né? Com a pandemia, houve um boom tecnológico gigantesco. Quem é da área de TI e ficou sem emprego é porque é bobo. Mentira, porque às vezes não é de um ramo específico relacionado, mas TI, gente, não parou durante a pandemia, tá? Tudo bem, os salários de TI no Brasil não são os melhores possíveis, porém, tinha emprego demais, gente. Técnico de TI, programador, desenvolvedor de site, tudo. Por quê? Tudo, durante a pandemia, foi direcionado para a internet, né? A gente passou a pedir tudo em delivery, a gente passou a consumir muito mais conteúdo pela internet, consumir podcasts, consumir vídeos no YouTube, paramos de consumir um pouco a televisão, né? Trocamos pelo streaming, né? Bom, e esse boom de 44 aí foi a guerra, que surgiu uma evolução em N fatores, carros, armas, computadores, comunicação em geral, né? Tudo foi evoluído nesse tempo aí. E lá nos Estados Unidos, em Harvard, né? Uma faculdade bem simples, bem tranquila, surgiu o Mark I, computador eletromecânico. E o ENIAC foi o primeiro computador eletrônico, né? Então ele não tinha mais essa parte mecânica, inventado pelos professores John Eckert e John Macaulay da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, em 1946. E tinha cerca de 18 mil válvulas, ocupava 3 andares e queimava uma válvula a cada 2 minutos. Então, gente, pensa, era um computador que ocupava um prédio de 3 andares. Ele foi desenvolvido lá em 46, né, na Pensilvânia, e ele utilizava, gente, uma marca histórica para essa geração de computadores, que é a válvula. Os computadores antigamente eram todos desenvolvidos com essa tecnologia, né? Que era o que era disponível na época.
E ela queimava muito, então tinha um cara lá que ficava trocando válvula toda hora, e ia trocando para poder fazer. Hoje, um computador de 3 andares desse, gente, pode ser comparado com um desse. Ó. Talvez um desse ainda seja melhor. Um celular com um processador Qualcomm, né, que é aquele que vem quando a gente compra lá, escrito Qualcomm, o Snapdragon. Ele faz mais do que um computador de 3 andares em 46. Os computadores dessa época eram gigantescos, eram bancados pelo governo, pelas universidades, e não tinha computador pessoal, né? Era tudo empresarial, corporativo. Mas é o precursor, né, gente? John von Neumann, matemático húngaro, formula nos Estados Unidos a proposição prática para computadores universais, que armazenam programas em memórias, melhorando o método inicialmente utilizado pelo ENIAC. Esse princípio é utilizado para computadores até hoje. Então, esse John von Neumann, ele criou uma fórmula, uma proposição prática, né, sobre computadores, né? E cada um em uma geração diferente. Em 1951 se inicia a produção em série de computadores IBM Univac. Gente, esse nome IBM, vocês têm que entender que é uma das maiores. Até hoje é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, tá? Ah, mas a Microsoft é a maior. Tudo bem, mas se não fosse a IBM, a Microsoft nem teria nascido. Ah, mas a Apple, mesma coisa. IBM, ela desenvolveu os primeiros computadores, ela desenvolveu os primeiros computadores pessoais, ela desenvolvia os sistemas dos computadores, né, e tudo mais, muito mais coisa, né? Então, a gente tem as 5 gerações de computadores. A primeira, lá em 51 a 59, computadores construídos com válvulas, como a gente falou, né, do ENIAC, do Univac e do IBM 701, que já surgiu essa empresa aí. IBM, gente, significa International Business Machines, se eu não me engano. Deixa eu confirmar, só para não ter erro. Quem não viu o começo da aula aí, pode ficar tranquilo que eu sempre que eu não sei, não lembro, quero confirmar uma informação, eu vou para o Google e pesquisa. Não tenho essa não, tá? É isso mesmo, International Business Machine. São as máquinas de negócios internacionais, né? Numa tradução livre, né? E os computadores eram todos à base de válvulas eletrônicas, gente. E até 59 não existia outra tecnologia melhor que essa. Então, o governo alemão tinha o seu, o governo russo tinha o seu, o governo americano tinha vários seus, né? Foi onde nasceu tudo isso daí. Com início nos fins dos anos 50, engloba computadores equipados com transistores da segunda geração, organizados em circuitos impressos. Exemplo, o IBM 1401, começam a surgir também as linguagens de programação de alto nível, Fortran, COBOL, BASIC. Né? Então, até 65, depois de 59, houve a segunda geração, gente. E o marco da segunda geração são os transistores, que são componentes que a gente coloca na placa e que substituem as válvulas e queimam muito menos, né? Tem muito menos problemas. Até hoje as placas vêm com transistores. Quem quiser pesquisar aí é um componentezinho de placa, né? E ele é a marca para essa geração. E durante essa época utilizavam-se aqueles circuitos impressos, né? Que são aquelas placas que até hoje também a gente usa, né? E as linguagens de programação de alto nível, que são as linguagens mais antigas. Quem sabe essas linguagens, gente, ganha uma nota hoje em dia. Eu não sei nenhuma porque não é meu ramo, meu negócio é outro. Mas quem entende dessas línguas, quem tem a habilidade dessas línguas de programação, hoje ganha muito dinheiro. Quem usa essas línguas?
grandes bancos, governos, né, utilizam ainda essas linguagens, mesmo que elas sejam lá de 60, 64. Existem outras mais atuais também que são muito valorizadas, né? Porque a molecada de hoje em dia só vai querer aprender o que está na moda, né? O que está aparecendo. E não tem curso para essas linguagens aí, né? Então, por isso que fica raro no mercado. É o famoso mosca branca, né? Terceira geração, gente, em meados de 60 e 75, os computadores com circuitos integrados. Circuitos integrados são aqueles circuitos pretinhos, com um monte de perninha, que parece uma aranha, né? Que foram construídos. E aí que o boom foi gigantesco, né, gente? E foi feito em pequenas escalas, né? Escalas de integração. SSI, Small Scale of Integration, e MSI, Middle Scale of Integration. Então, uma escala pequena e uma escala média, né? E aí ele dá dois exemplos aí, o IBM 360 e o IBM 370. Ainda não se utilizava computador em casa nessa época, gente. Ainda era uma coisa muito para empresa, muito para fazer cálculos, contabilidade e, e coisas espaciais, né, também. Lembrando que foi em 69 que o cara lá, Armstrong, né, foi lá para a Lua. Então, com a ajuda de muitos computadores, ele conseguiu ir para lá, né? E o circuito integrado ajudou muito nessa tarefa, né? A quarta geração, gente, o marco dela são os computadores pessoais, né? Os microcomputadores. São os computadores de mesa, aqueles que a gente trabalha até hoje, né? E depois, claro, vieram os notebooks, que também são computadores pessoais, só que mais compactados, mais juntos, né? Mais portáteis, né? Melhor dizendo. Então, com o início da década de 70, são os computadores constituídos por circuitos integrados nas seguintes escalas: Large Scale of Integration e Very Large Scale of Integration. Exemplos: os computadores atuais, incluindo os microcomputadores. É o que eu falei. Então, os computadores que a gente utiliza hoje em dia. O modelo de computador que tem um monitor, uma caixa do lado, um teclado e um mouse, né? Claro que naquela época era aquele mouse de bolinha, né? Mouse de bolinha, aquele teclado duro, mas era isso daí. Entre 1975 e eu falaria aí próximo de 1990, né? Por aí. E a quinta geração, gente, o marco dela, deixa eu ver se ele tá falando aí. Não tá falando aí, mas eu vou falar para vocês. O marco dela é a inteligência artificial. Aquele negócio do Hey Google, do Cortana, do Siri e de N outras inteligências artificiais criadas pelas empresas de tecnologia, né? E também foram criados os supercomputadores, os robôs, né? A utilização do CAD, CAM, CAI, automação de escritórios, comércios, indústria, imagem virtual, multimídia e aero online através da comunicação da internet. Então, essa quinta geração, gente, a gente pode dividir ela em várias gerações, né? Mas nessa evolução toda, em que a gente saiu do computador feito de válvula e foi até a inteligência artificial, muita coisa mudou, né? Inclusive sobre inteligência artificial, a IBM ela lançou um tempo atrás, já tem uns bons anos aí, um computador chamado Watson. O mesmo Watson lá do Sherlock, né? Sherlock Holmes. Esse Watson, ele é uma inteligência artificial que aprende com o que a gente está falando e conversando com ele e perguntando, né, e tudo mais. Quem quiser pesquisar sobre é muito legal.
Isso me lembra muito o Exterminador do Futuro, né? Quando os caras começam a inventar robôs e inteligências artificiais, e uma hora o computador acha que o humano é um erro para o planeta e começa a eliminar os humanos. É brisa, mas é um negócio interessante, né? Sobre essa questão da inteligência artificial. E a comunicação pela internet, gente, que é o que a gente vem falando desde o começo da aula. Mandar e-mails, fazer videochamadas, fazer acesso remoto, ter uma VPN, né, uma comunicação do nosso computador com a rede da nossa empresa e N outras tecnologias importantes que utilizam a nossa internet, né? O pessoal usa muito hoje em dia VoIP. Para quem não sabe o que é VoIP, é voz sobre internet, Voice over Internet, Voice over Internet Protocol. Então, quando a gente utiliza a internet para falar com outra pessoa, a gente está utilizando o VoIP. Quando a gente liga pelo WhatsApp para alguém, que é aquela ligação ruim, que dá uma raiva, né? Mas o pessoal usa, não tem jeito. Para não usar crédito, né? Quando a gente liga e está usando a internet, a gente está usando o VoIP. Quando a gente está falando com call center, muito provavelmente com banco, seja com, sei lá, qualquer coisa que a gente liga para call center para resolver os problemas aí, que a gente demora sempre 40 minutos, a gente está falando com VoIP, através da tecnologia VoIP. Mesmo que o nosso celular ou o nosso telefone esteja usando a tecnologia de pulso, né? Ou de celular mesmo, normal, né? Sinal de celular, né? De rede, né? A gente está utilizando o VoIP na outra ponta. Então, a gente utilizar a internet para falar com outra pessoa é uma coisa diária, né? Para todos, né? Todo mundo já está vivendo isso. Uma outra coisa interessante que está muito em alta hoje em dia, principalmente por conta dos problemas, né? É a IPTV, que é a TV sobre IP. O que é IP? Internet Protocol. O que é TV? Televisão, né? Então a gente tem a TV na internet, né? Quando a gente vai ver um jogo de futebol lá e não tem na nossa televisão, não tá passando na Globo, na Band, a gente vai lá na internet e pesquisa Sport TV online ou ver o jogo do Corinthians online. A gente está vendo a televisão por um sinal de IP. Ah, mas tem aquele negócio que é ilegal, que os caras estão cortando aí, né? Tal, não sei o quê. Gente, aquilo lá tá errado, sim, mas é o futuro. Por quê? No futuro a gente não vai utilizar antena para ver televisão. A gente não vai precisar assinar uma Sky, uma NET, né? A gente vai ver tudo pela internet. Hoje em dia a gente tem, né, Globoplay, Netflix, tudo on demand, tudo na palma da nossa mão, né? E tudo isso é relacionado à quinta geração. Beleza? E os supercomputadores também, que são aqueles computadores gigantescos que armazenam informações de inúmeras empresas, inúmeras pessoas, né? Aí vocês chamam de Sky Gato, né? Como que é o nome? GatoNet. O pessoal também usa bastante. Bom, organização, gente. Um sistema baseado em computador é, na verdade, composto por hardware e software. O que é hardware, galera? Alguém sabe? Vamos lá, pode errar, tá? Não tem problema não. Os periféricos? Periféricos. Periféricos também são hardware. Nosso computador também é hardware. Os componentes, né? Tudo. Isso, componente. Tudo que é pegável, né? É hardware. E o que é software? Deixa eu ver quantas pessoas tem aqui na live.
Bom, gente, software é lógica. Software é um programa. Software é aquilo que a gente consegue interagir, mas a gente não consegue tocar, né? Existe uma brincadeira que fala que hardware é o que se chuta e software é o que se xinga, né? Porque não dá para a gente chutar o software, desculpa, né? Porque ele está instalado no nosso computador. A gente não vai conseguir chutar ele, tá? Mas hardware é tudo que a gente consegue pegar na mão, tudo que é físico, gente. Se eu tenho um mouse, o mouse é hardware, meu teclado é hardware, meu computador é hardware, minha tela é hardware, webcam, caixa de som, até o carregador do notebook é hardware. Bom? E o que é software? Windows, Google Chrome, o software de gerenciamento da sua empresa, Word, Excel, Outlook, PowerPoint. É tudo software. WinRAR, né? É tudo software. Beleza? Então, um sistema baseado em computador é, na verdade, composto por hardware e software. Hardware é o nome que se dá para a parte física do computador. É tudo que se pode tocar: mouse, teclado, caixa de som, placas, fios, componentes em geral. Software é o nome que se dá para toda a parte lógica do computador, ou seja, programas que você vê funcionar na tela do micro e que dão vida ao computador. Sem um software adequado às suas necessidades, o computador, por mais bem equipado e avançado que seja, é completamente inútil. Ou seja, gente, se eu não tenho um Windows ou um Mac, um Linux instalado no meu computador, eu não vou conseguir fazer nada. Eu não vou interagir com ele, eu não vou conseguir editar minhas planilhas, eu não vou conseguir mandar um e-mail para o meu cliente, para o meu fornecedor, se eu não tiver um sistema, um software instalado no meu computador, certo? E o hardware a gente precisa para poder interagir com ele, né? Se a gente não tem um mouse e teclado, a gente só vai ver o software. Mas como é que a gente vai interagir com ele? Como que a gente vai clicar, editar, escrever, apagar, né? Não tem como. E o princípio de funcionamento. O computador não é uma máquina com inteligência. Há pesquisas sobre inteligência artificial, porém está longe da inteligência natural. Na verdade, mais ou menos, né, gente? Vocês sabem que já está chegando bem próximo. Na verdade, é uma máquina com uma grande capacidade para processamento de informações, tanto em volume de dados, quanto na velocidade das operações que realiza sobre esses dados. Basicamente, o computador é organizado em três grandes funções ou áreas, as quais são entrada de dados, processamento de dados e saída de dados, né? Engraçado essa parte que ele fala aí sobre a inteligência artificial e me lembra uma coisa recente que eu vi. Não sei se alguém conhece aí, existe um podcast chamado Flow. E foi um juiz lá, um juiz federal, inclusive, lá do Rio de Janeiro. E ele tem a pesquisa dele, todos os estudos dele baseados em inteligência artificial e tecnologia e N coisas. E ele falou sobre decisões baseadas em algoritmos. Então, por exemplo, você tem lá 100 pessoas que estão presas e você tem a possibilidade de liberar uma X parcela para poder ficar de condicional, né? E aí o juiz, pessoa, vai lá e fala, ó, 50%, esses 50%, ou seja, esses 50%, esses prisioneiros aqui podem sair, né? Desses 50%, uma porcentagem alta foi recorrente em crimes, ou seja, voltou a praticar crimes, né? Então a decisão desse juiz não foi tão boa. E foi uma análise realizada, né, por esse cientista, né? Aí eles criaram um algoritmo baseado em decisões judiciais, em crimes e tudo mais, para poder calcular essa decisão judicial de quais presos vai liberar ou não. E desses 100 presos, e de outros 100 presos, né? O algoritmo foi e liberou uma quantidade de 50, por exemplo, nas ruas. E uma quantidade muito menor de presos foi recorrente a crimes, ou seja, voltou a praticar crimes.
Então, o algoritmo, gente, ele teve uma decisão melhor do que um juiz. Um cara que estudou, sei lá quantos anos que um juiz estuda uns 6 anos aí, mais prova, mais não sei o quê, e ainda tem que aguardar mais não sei o quê. Então, vamos dizer que um juiz que estudou aí 10 anos teve uma decisão que foi pior do que um algoritmo criado por um programador, que pode ter demorado aí 1 ano de criação, de desenvolvimento, claro que com base na decisão de vários juízes e crimes e tudo mais. E, inclusive, esse algoritmo, ele era anti-racismo, então ele não julgava as pessoas pela sua etnia e tudo mais, não. Ele era independente disso. E houve uma taxa muito boa de aceitação dessa técnica, né? Porém, gente, é tudo questão de lei, né? Nunca que os deputados iriam ir lá e falar, não, pode aprovar aí, porque o juiz ganha muito bem, né? Todo mundo sabe. Então, não ia cortar assim de uma vez o cargo do juiz. Mas olha que legal, né? A inteligência artificial provando que consegue melhor do que um juiz. E até no futuro a gente vai ter até médicos, né, gente, que faz inteligência artificial trabalhando como na medicina, né? Já, na verdade, para poder fazer as pesquisas e tudo mais, né? E aí ele fala, gente, de 3 coisas, 2 que eu já falei, inclusive. Que um computador, para ele funcionar, ele precisa ter entrada de dados, processamento e saída. Então é um ciclo. Entra, processa, sai. Entra, processa, sai. Certo? Sempre assim. Como que a gente pode dar uma entrada de dados para o nosso computador? Vou digitar um texto. Certo? Vou lá abrir o Word. Digito um texto. Certo? E o meu computador, conforme eu vou digitando no meu teclado, ou mandando o comando do Word, ele está processando essa informação. Ou seja, cliquei no Word. Processa, abre o Word. Beleza? Digitei meu texto. Toda tecla que eu clicar, ele vai corresponder e jogar lá no Word todas as informações. Terminei meu texto? Beleza. Vou imprimir. Ctrl P. Beleza? Imprimi o meu texto. E ele saiu bonitinho lá na minha impressora. Saída de dados, né? Entrada dos dados. Processei os dados no computador e saiu na impressora. Mandei por e-mail meu texto. Saída de dados, né? Meu computador processou, fez o upload lá para o servidor de e-mails, o servidor de e-mails enviou para o servidor de e-mails do meu cliente, por exemplo. E ele saiu, beleza? E aí foi pro computador dele e lá entrou de novo e está processando até ele ter uma saída de novo. E é sempre assim, gente. Outro tipo de explicação que a gente pode dar é a seguinte. Estou digitando no meu computador. Lucas. Cliquei no L, no U, no C, no A e no S. Certo? Meu computador processa essas letras que eu enviei e ele me mostra o meu nome na minha frente. É uma saída de áudio, de dados, desculpa. Por quê? Porque o meu monitor, ele é um periférico de saída e o meu teclado é um periférico de entrada. Beleza? Tranquilo? Eu sou muito bom nisso, gente. Eu dou a explicação antes de começar o tema. E aí depois a gente só passa rápido nele. Eu não sei porquê, mas sempre acontece isso. Bom, entrada. Para o computador processar nossos dados, precisamos ter meios de fornecê-los a ele. Para isso, o computador dispõe de recursos como o teclado, para digitação, por exemplo, de texto que define um programa de computador, o mouse para selecionar opções, executar algumas operações, programas, né? Em um software qualquer. Disquete não, né? Pelo amor de Deus. CD também não, né, gente? Vocês não usam mais essas coisas, né? Pelo amor de Deus. Mesas digitalizadoras, muito utilizados por programas CAD, aplicativos gráficos em geral e outros, né? Então, gente, nós temos dispositivos de entrada, como a gente falou, teclado, mouse. Às vezes a gente tem um pendrive que a gente insere alguns dados lá no nosso computador, uma webcam que está recebendo as nossas informações, né?
a nossa imagem que está mostrando aqui e tal, o microfone que está recebendo a minha voz, né? Para inserir no computador, um scanner que recebe uma imagem de um documento e envia para o meu computador, né? Desculpa, estou na página. Deixa eu ver agora, estou indo para a página 7. Estou lá em processamento. Os dados fornecidos ao computador podem ser armazenados pelo processamento imediato ou posterior. Esse armazenamento de dados é feito na memória do computador, que pode ser volátil, isso é, desaparece quando o computador é desligado. Referenciada como memória RAM, Random Access Memory, memória de acesso aleatório, ou pode ser permanente, enquanto não é apagada por alguém, através de armazenamento de dados em unidades como as de disco fixo, que são meios físicos, meio magnético, localizadas no interior do gabinete do computador. Há também os disquetes, que são os discos removíveis, e mais recentemente, os CDs graváveis. O processamento dos dados, como o Pentium, nossa senhora, onde a informação é tratada, sendo lida, gravada ou apagada da memória, sofrendo transformações de acordo com os objetivos que se deseja atingir com o processamento delas. Essa apostila é um pouquinho antiga, gente. Mas, basicamente, é o seguinte, gente. Quem processa as informações no nosso computador? Temos dois caras muito importantes para isso. O primeiro, com um nome praticamente igual, é o processador, né? Ele que vai processar as informações que a gente mandar. E o outro, que vai ajudar a fazer um armazenamento de tudo que a gente está processando, é a memória RAM. Por que RAM? Porque ela é a mulher do sapo? Não. Porque ela é uma memória randômica. Ou seja, toda vez que a gente desliga o computador, ela apaga tudo e começa de novo. E apaga tudo e começa de novo. Quando vocês vão comprar um computador lá, a mulher vai falar assim: não, moço, pode comprar esse aí que ele tem 8 GB de RAM e tem 1 TB de memória. Aí você vai falar, mas 8 GB não é memória? Eu não entendi o que vai acontecendo. Gente, a memória RAM ela é feita somente para processar o que estamos executando. Então, se eu abrir um documento do Word, um documento do Excel, uma imagem no Paint, eu estou utilizando a minha memória RAM para ela poder armazenar enquanto eu estou processando o documento. Salvei, já era, já saiu da RAM, beleza? Agora, o nosso armazenamento interno do nosso computador é 500 GB, 1 TB, é onde a gente guarda as coisas, guarda os nossos documentos, nossas planilhas, nossas fotos, nossos vídeos, né? Inclusive arquivos de instalação dos nossos programas, né? Do nosso Word, do nosso Excel e tudo mais. E ele fala aí uma palavra interessante chamada volátil, porque a memória RAM ela é volátil. Ela não é uma memória que guarda as informações após perder a energia, né? Se eu gravar, cadê? Sempre tem um aqui, achei. Se eu gravar uma informação nesse pendrive, plugar no meu computador, tirar, por exemplo, um documento do Word nesse pendrive, tirar, ele não tem mais energia nenhuma aqui dentro. Porém, meu documento está aqui. Se eu abrir em outro computador, o documento do Word vai estar lá, certo? Ou seja, o pendrive é uma memória não volátil. Agora, a memória RAM, quando a gente desliga o computador, ela apaga tudo que tinha lá. Sabe quando a gente está executando uma planilha do Excel? Executando não, está editando uma planilha do Excel lá, bonitinho no nosso trabalho, ou do Word, um documento do Word, digitando. Aí do nada, lá na rua, acaba a energia. E você fala, putz, não salvei minha planilha. Aí você liga o computador, o Excel tá lá, vazio. Ou a planilha tá lá, do jeito que você tinha salvado no dia anterior. Você perdeu tudo que você fez. Por quê? Tudo que você estava editando, gente, estava sendo salvo na memória RAM.
Claro que hoje em dia o Office ele tem um recurso um pouco mais avançado que vai salvando a cada 15 minutos, 20 minutos tudo que você está fazendo. Então pode ser que você não tenha perdido tudo, tá? Mas aquilo que ficou na memória RAM, né, ele perde. Por quê? Porque acabou a energia, porque desligou o computador, né? Isso é muito normal. E é assim que a gente entende qual é a função da RAM, beleza? E ela faz ela ajuda o processador nessa tarefa que é executar as coisas. Gente, e aí ele fala uma palavra interessantíssima. Eu queria entender de vocês se vocês sabem. Qual a diferença entre CPU e gabinete? Alguém? Gabinete é a carcaça, né? CPU é o que tá dentro? Não. Já vamos explicar, vamos explicar. É, cadê? Tinha um aqui. Ah, não tem mais. Gente, CPU, pelo amor de Deus, CPU não é aquela caixa que a gente enfia os fios. Não é aquilo. CPU é o processador, certo? Eu vou mostrar uma CPU para vocês, tá? Eu brinco muito com isso nos meus alunos de informática, porque todo mundo fala errado, inclusive eu, tá? Todo mundo fala errado, mas o importante é vocês saberem o que é, tá? Não falar, o falar é normal. Gente, eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, isso daqui é uma CPU. Para quem nunca conheceu, pessoal, CPU pessoal. Isso é uma CPU. Isso aqui, gente, processa as nossas informações, processa os nossos textos, os nossos documentos, os nossos sistemas da nossa empresa. Beleza? Esse aqui, no caso, é um Intel i3, tá? Agora, gabinete é aquela caixa que tem um monte de LEDzinho, né? Tem uns alunos que falam que LED dá velocidade para o computador. É aquela caixa que a gente coloca placa-mãe e tudo mais lá dentro, fonte e tudo mais. Só de entender isso, gente, eu já fico muito feliz com vocês. Todo mundo entendeu isso aí, né? Sim. Beleza. E todo mundo erra, tá? Inclusive eu, direto. Eu vou falar pro meu cliente, não, separa aí, traz só a CPU que dá para arrumar, não precisa trazer tudo, não. É normal. É... E saída, finalmente, né? Os dados resultantes do processamento das informações pelo computador podem ser apresentados de inúmeras formas e por meio de diversos dispositivos. O monitor de vídeo é um dos principais meios para se obter dados de saída do computador, tanto texto normal ou formatado, como em tabelas ou formulários, e gráficos podem ser apresentados ao usuário através desse dispositivo. Se quisermos que os resultados sejam apresentados em papel, podemos fazer uso de impressoras ou plotters para a plotagem de desenhos. Se quisermos levar esses dados para os computadores, podemos fazer uso, por exemplo, de disquetes, ou então conectar os computadores em rede. Resumidamente, ligá-los através dos cabos. Então, gente, é, saída seria o resultado da nossa informação que já foi processada. Então, demos entrada, foi processado e saiu. Tá? Dispositivos de saída, como a gente falou aqui, a impressora. A impressora ela imprime o nosso, a nossa folha. Por quê? É um resultado de um processamento que a gente fez. Tá? Monitor, ele vai mostrar para a gente tudo que a gente está processando, tudo que a gente está dando entrada, né? Ele vai, de uma forma ou outra, dar uma saída desses dados, né? Que mais? Dispositivo de saída, galera. Impressora. Alguém tem mais alguma ideia aí de dispositivo de saída? Vixe, Maria, 14 mensagens.
O pendrive entra nessa. Muito bem. O pendrive, ele é saída e entrada, né? Porque a gente consegue receber um documento através do pendrive e a gente consegue enviar um documento através do pendrive. Por meio, né? Do pendrive. Mas tem sentido, né? O pessoal falou um monte de coisa aqui. Estou com dor de ouvido, não vou continuar na aula. Espero que tudo bem, gente. Tranquilo. Vixe Maria. Bom, se tiver alguém aí que ainda está com dificuldade do Teams aí, depois a aula vai ficar gravada. Vocês podem ver, tá? E ele fala também aí das plotters, né? Que são aquelas impressoras gigantescas que imprimem banners, adesivos, rótulos, né? E tudo mais. Mas dispositivo de saída, gente, me deu um branco aqui, mas basicamente... Ah, eu sei de um. Quando a gente dá play no YouTube, a gente está ouvindo um som, né? E quem mostra pra gente é a caixinha de som. Então a caixinha de som, ela é um dispositivo de entrada ou de saída? Saída. Saída, exatamente. A gente falou do microfone, né? Que é um dispositivo de entrada. Basicamente é isso aí, né? Questão da entrada e da saída. Componentes, hardware. Já falamos que é a parte física do nosso computador, que a gente pode tocar, pegar ou chutar, né? Bem que hoje em dia tá muito caro o computador, gente, então não chuta não, tá? Não sei se vocês têm visto os preços aí, tá muito alto, né? Periférico de entrada, já falamos sobre, né? São os periféricos que enviam informações para o nosso computador. Mouse, teclado. Gente, aquele scanner da moça que a gente passa o código de barra do produto. A gente está lá no caixa, a moça vai lá e pip, pip. Esse scanner é entrada ou saída? Entrada. Entrada, exatamente. O scanner ele faz o mesmo trabalho do teclado. Porque se você pôr num bloco de notas, abrir um bloco de notas ou um Word e escanear, ele vai digitar aquele código de barras que tem no produto, né? E periférico de saída, que a gente acabou de falar, que é o componente que a gente consegue visualizar, né? Ou imprimir. Ele falou uma coisa errada aqui, ó. Scanner. Vocês acham que é entrada ou saída? Escanear a entrada. Entrada. Então tá errado na apostila, né? Não se prendam tanto à apostila nesses momentos, né? Adoro ver essas coisas. Todo componente que transmite alguma informação para o computador e também transmite alguma informação para o usuário, né? Então é aquele dispositivo de entrada e saída, aquele dispositivo híbrido. Ou esse dispositivo consegue transmitir e receber alguma informação. A gente falou sobre scanner, a gente falou sobre a impressora. A multifuncional, ela é entradas ou saída ou os dois? Multifuncional é aquela impressora que tem scanner em cima, tá, gente? Que faz xerox, que imprime, que faz um monte de coisa. Impressora é aquela que só sai a folha. Beleza? Se escaneia e depois sai a folha, é entrada e saída. Entrada e saída, exatamente. Não tem segredo. Periférico de entrada e saída. E aí ele tem alguns exemplos aí. Meu Deus, eu cliquei no negócio do nublado aqui. Bom, agora vocês estão vendo minha apostila, né? Tá mais fácil. Mentira que tá 12 graus, que deve estar uns 8. Pelo menos aqui. É a memória volátil do computador, a memória RAM, gente, que a gente acabou de falar sobre ela também. É a memória temporária. Quando a gente desliga, ela apaga tudo que ela tinha. É aquela memória que armazena a planilha do Excel
quando acaba a energia e a gente perde tudo, né? Não é permanente. Memória ROM é a memória permanente do computador. Nela podemos gravar nossos trabalhos e também é nela que ficam gravados os programas e sistemas. Um exemplo que podemos citar é o HD, né? Também conhecido. Nossa, Winchester, ninguém mais fala isso faz uns 30 anos, mas tudo bem. Ou disco rígido. Então, gente, onde a gente armazena os nossos dados do nosso computador? Tudo que eu tenho na minha área de trabalho, nos meus documentos, né? Tudo que eu tenho nos meus downloads, no meu disco local C, tudo isso está no meu HD, beleza? E é uma memória do tipo ROM, né? Uma memória não volátil. E a memória RAM é aquela que é volátil, que desligou a energia já era. Se eu desligar meu computador agora, com tudo, eu não vou perder nada que eu tenho na minha área de trabalho. Eu não vou perder nada que eu tenho nos meus documentos, no meu disco C, né, nos meus downloads. Porém, eu posso perder esse bloco de notas aqui que eu comecei a anotar o nome do pessoal e depois eu vou anotar de novo. Beleza? Por quê? Porque esse documento aqui, ele está na minha memória ROM. Não, desculpa, na minha memória RAM. Né? Lembra que a RAM é a randômica. Né? E o que está na minha área de trabalho está na minha memória ROM, está no meu HD. Tá? HD, em inglês, hard disk. Em português, disco rígido. Em português de Portugal, disco duro. Né? Que era o certo para a gente falar, tá? É que brasileiro gosta de ter o sua própria tradução. Né? Mas é a mesma coisa. HD. Memória flash é uma memória que podemos conectar por porta USB e não existe componente mecânico dentro do compartimento para a gravação de dados. Apenas um chip é que realiza o armazenamento de dados. Então o nosso pendrive, gente, não sei se alguém já viu um pendrive por dentro. Deixa eu ver se tem algum quebradinho aqui. Tem não. Um pendrive, eu não vou quebrar, né? Um pendrive, já sei, vou mostrar aqui. Memória flash USB. Ó, isso aqui é um pendrive por dentro, gente. Tá vendo essa placa preta aqui? Vocês imaginam o nome dela, que eu falei já na aula de hoje? E essa aqui também. Falei lá nas gerações. Tivemos a da válvula, do transistor e a do... Ninguém? Eu já tô falando demais, minha água já acabou. Gente, isso aí é o famoso circuito integrado. Lembra que eu falei que parece uma aranha? Tem as perninhas tudo soldada na placa. E essa aqui é uma placa de circuito integrado. Tá? Essa placa de circuito integrado aqui, esse circuito aqui se chama memória flash. É uma memória que consegue armazenar os dados e a gente consegue conectar e desconectar ela por meio do USB, da entrada USB, que é esse cara aqui. Que quem não conhece, não vive no planeta Terra, né? Todo mundo conhece esse cara aqui, que é o Universal Serial Bus. Professor, o SSD é considerado como memória flash também? Sim, eu já ia falar também sobre SSD, importantíssimo. Hoje em dia a gente tem um cara... deixa eu só mostrar, antes de falar sobre SSD, eu vou mostrar o HD por dentro. O HD do nosso computador, gente, ele funciona assim, ó. A gente tem um atuador, um braço, um eixo, um disco, né, que é um prato, e uma cabeça de leitura, que é essa agulhinha que fica aqui na ponta. Lembra um dispositivo que a gente tinha há 300 anos atrás? Quem lembrar é porque é muito velho. Chamado Vitrola, né? Mentira, eu lembro. Então, gente, isso aqui, ele lia os dados... Não, ele lê ainda, né? Porque a gente ainda tem muito HD
nos nossos computadores? Ele lê os dados através dessa agulha presentes nesse disco. Pode ser que o HD tenha mais de um disco, né? Ou somente um, mas tem que ter um disco aqui. Tudo isso daqui, gente, fica dentro de uma caixa, né? Mais ou menos assim, ó. Um HD assim. E dentro dessa caixinha tem toda aquela estrutura que é assim, né? Que a gente viu agora, tá bom? Selado, isolado, tá bom? Esse é o HD do nosso computador. Porém, de uns anos para cá, foi desenvolvido uma tecnologia de HD que usa a mesma memória do pendrive, que é bem mais rápida, bem menos frágil, bem mais resistente, né? Dura muito mais, só não é mais barata, né? Mas são coisas da tecnologia, né, gente? Investimento. Chamada SSD, que em português se chama disco de estado sólido. State Solid Disk, isso mesmo. Disco de estado sólido. Esse aqui, gente, é um SSD. Quem já viu, já deve conhecer. O SSD, ele é uma caixinha, como se fosse o HD, porém, dentro dessa caixinha, a gente não tem mais o disco e a cabeça de leitura, né? Que nem está aqui, ó. Dentro do SSD, a gente tem memórias flash. SSD por dentro. A gente tem memórias flash. Aqui, ó. Esse aqui é um SSD. Olha como é que ele é feito. São vários circuitos integrados que armazenam as nossas coisas. Agora eu pergunto para vocês, o SSD, ele é uma memória volátil ou não volátil? Não volátil. Não volátil. Por quê? Se eu tirar meu SSD, desliguei ele totalmente de energia, minhas informações continuam lá. Coloco ele de volta, meus dados estão lá. No meu computador, eu não tenho HD, eu tenho SSD. Eu desliguei ele lá na loja e trouxe ele para cá para poder dar aula. Quando eu liguei, todas as minhas informações estavam lá. Por quê? Porque é uma memória não volátil. Beleza? Eu não estou falando para vocês que se vocês desligarem o computador com tudo, vocês não podem perder alguma coisa aí, porque a gente tem que desligar corretamente o computador. Iniciar, desligar, beleza? Porque aí a gente pode corromper os arquivos do Windows que estão trabalhando dentro da memória RAM. Porém, a memória não volátil, ela salva tudo, independente da gente ter energia elétrica alimentando ou não, tá? Matei a dúvida aí do SSD? E aí, gente? Nossa, que módulo grande, meu Deus do céu. Deixa eu só ver onde a gente vai chegar aqui. É muita coisa, né? Beleza. Gente, a gente vai falar sobre o processador, né? Processador que em inglês é chamado de CPU, Unit Central Processing. Na verdade é Central Processing Unit, né? Mas tudo bem. Que significa unidade central de processamento e não aquela caixa grande chamada de gabinete, tá? O processador nada mais é que um chip formado de silício, onde uma combinação de circuitos controla o fluxo de funcionamento de todo o nosso computador. É na CPU que são feitos os cálculos lógicos e aritméticos e o controle de todo o nosso computador. Tudo que acontece dentro da máquina passa pelo microprocessador e ele atua como gerente interno. O processador fica localizado em uma placa denominada placa-mãe, em inglês motherboard, que é uma grande placa que fica dentro do gabinete e que abriga em si várias outras placas e principais componentes internos do computador, como memória, bateria, cooler, entre outros, certo? Então, gente, o processador
é uma plaquinha feita de silício, de mais ou menos aí 3 centímetros de altura e 3 centímetros de largura, né? Desse tamanho assim. Eu vou ver se na aula que vem eu trago para vocês verem. Algumas peças, né? Para ver mais ou menos o tamanho e a escala. O processador ele é uma pecinha desse tamanho que serve como cérebro do nosso computador. Por ele que passam todas as informações, por ele que passam todos os comandos, por ele que passam todas as entradas e saídas do nosso computador, né? É ele que faz o processamento. Olha só, o processador faz o processamento. É, é ele que faz todo o trabalho ali. Se eu tenho um processador de baixa capacidade e uma memória de alta capacidade, não vai adiantar nada, né, gente? Tudo é uma questão de conjunto. Se eu tenho uma Ferrari, eu tenho que ter um motor de Ferrari, né? Eu não posso ter um motor de Brasília numa Ferrari, que não vai rodar. Então eu tenho que ter tudo do bom ou tudo do mais ou menos, ou tudo do ruim, e assim vai, né? Deixa eu ver se eu acho aqui uma imagem. Olha como é que é o processador. Ao contrário, eu mostrei para vocês em cima e aqui ele embaixo, ó. Ele tem esse monte de contatos, né? Que faz com a placa-mãe e tem esse monte de componentes necessários aí para ele poder trabalhar direitinho. Deixa eu ver se eu acho algum plugado na placa-mãe. Ó, a placa-mãe, gente, é todas essas placas aqui, ó. Isso aqui é uma placa-mãe, por exemplo. Ela está dentro do nosso gabinete. Tá? Nela a gente consegue plugar todos os nossos dispositivos de entrada, de saída, nossas memórias, nossas placas de vídeo, placas auxiliares. A gente vai vendo devagarinho tudo isso, tá? E aqui é um processador dentro da nossa placa-mãe. É o processador já plugado, né? Já colocado na nossa placa-mãe. No caso aqui é um Core i9. Esse processador aqui, gente, ele tá na faixa aí dos 3, 4 mil reais, tá bom? Coisa barata. Dá para comprar um Corsinha Wind. Né, só o processador, tá? Só esse quadradinho aqui. Baratinho. Dúvidas, gente? Até aí alguma coisa? Que é um tema que já vai começando a aprofundar um pouco, né? Então, às vezes, o pessoal não pega alguma coisa e tal. Gente, só uma pequena pausa. Eu vou só encher a garrafinha ali. 1 segundo. Que se eu ficar falando e não conseguir tomar uma água, eu fico sem voz amanhã. Bom, e aí a gente tem o software, né, que é um outro componente. Eu não gostei da forma como essa apostila foi desenvolvida, mas tudo bem. O software, que é a parte lógica que dota o equipamento físico de capacidade para realizar todo tipo de trabalho. Software é um conjunto de instruções eletrônicas que dizem ao computador o que fazer. Você não pode ver nem tocar o software, mas pode ver e tocar a embalagem na qual ele vem. Um software ajuda você a realizar tarefas específicas. Você pode usar um software para escrever cartas, gerenciar suas finanças, fazer desenhos, divertir-se com jogos e muito mais. Ele também é chamado de aplicativo ou programa, e são divididos em 2 conjuntos: básicos ou sistemas operacionais e aplicativos, né? Então, gente, software, como a gente já disse lá atrás, é aquele programa que a gente tem instalado no computador. E ele fez uma comparação legal. Você não pode tocar no software, mas você pode tocar na embalagem que ele vem, ou no CD que ele vem, né? Mas você não toca nele, porque ele fica instalado no seu computador, né? E o software ele é dividido em dois conjuntos, né? Temos o sistema operacional e temos os aplicativos. O sistema operacional, gente, é o cara que gerencia todas as aplicações, os aplicativos que a gente tem no nosso computador. No meu caso aqui, eu estou utilizando o Windows 10, que é um sistema operacional
da Microsoft, né? Recentemente ela lançou o Windows 11, né? Deve ter gente aí que ainda tem o Windows 7. Muito comum também utilizar esse Windows. Quem tiver o Windows XP pode jogar a máquina lá no ferro velho. Brincadeira, tá? É porque é muito velho. O Windows XP ele foi lançado em 2001. 2001 para 2002 ali. Então ele é muito antigo. Já vai fazer 20 anos, né? Então pode atualizar aí já, tá, gente? O sistema operacional controla internamente o computador, ou seja, controla toda a sua atividade. O sistema operacional tem a função de testar o equipamento e gerenciar o uso dos programas. Ele também assegura que todos os componentes de um computador funcionem juntos com harmonia e eficiência. Sem o sistema operacional, o computador não consegue processar informações, gravar e transferir dados. Os sistemas operacionais mais conhecidos nos dias de hoje são o Windows, da Microsoft, o Linux, né, que é uma tecnologia de código aberto, open source, e o iOS, que na verdade é o sistema operacional da Apple, mas não é iOS, tá, gente? O sistema operacional da Apple se chama Mac OS. iOS é o sistema operacional dos celulares da Apple. Não sei se alguém já viu algum computador da Apple, não é muito comum ver no Brasil, tá? É aquele computador que tem a maçãzinha, tá? Aquele notebook, tem computador grande, tem gabinete, não CPU. Tem servidor da Apple também, né? E tem o celular da Apple, que é o iPhone, né? Que é o que a gente mais vê por aí. Ele sim utiliza o iOS. E o Android, gente? Vocês acham que ele é um sistema operacional também ou não? Sim? Sim. O Android, que tem no nosso celular, dos pobres, né? É o sistema operacional desenvolvido pela Google. No meu caso, é o MIUI, que é uma adaptação do Android pela Xiaomi, que é uma empresa chinesa. Mas é um Android, de qualquer forma, não deixa de ser Android. O sistema da Google Android é o sistema mais utilizado no mundo, gente. Então, se alguém perguntar para você qual é o sistema operacional mais popular do mundo, é o Windows. Não, é o Android, tá? Depois vem o iOS e depois vem o Windows. Na verdade, os dois competem ali para ver quem é o segundo lugar, se é o iOS ou se é o Windows. E por último, o macOS, que exige um custo muito grande, né? Um computador da Mac, da Apple, ele custa na base aí dos 15 a 20 mil reais. 0 km, claro, né? A gente acha usado mais em conta. E é isso, gente. O sistema operacional é aquilo que gerencia todas as nossas aplicações do nosso computador, basicamente. Tá? Desde a hora que a gente inicia, que tem a bandeirinha do Windows, a gente põe a nossa senha e executa tudo que a gente instalou ou desinstalou. Os aplicativos são programas destinados a nos oferecer certos tipos de serviços e podemos incluir nessa categoria os processadores de texto, as planilhas eletrônicas, os programas gráficos, os sistemas gerenciadores e aplicativos de banco de dados, os aplicativos que utilizamos na internet e aplicativos de multimídia. Então são os programas que a gente utiliza no computador. Word, Excel, PowerPoint, Windows Media Player, o Teams é um outro aplicativo, Google Chrome, Skype, o Adobe Reader, né, para poder ler os PDFs. O jogo que a gente gosta de jogar lá no computador também. Tudo que a gente executa dentro do nosso sistema operacional, gente, é um aplicativo, né, uma aplicação, né? E existem alguns tipos diferentes de aplicações, né? Existem aplicações próprias para escritório e auxiliam muito no dia a dia das empresas, estudantes, professores e governos. A gente pode o mais utilizado aí, processador de texto que a gente tem é o Word, né? Todo mundo conhece, que é aquele cursinho básico de informática, tem que ter, né? O Word, né? Porém, existe a versão gratuita do Word, né? Que é o Writer, né? Linux OpenOffice.
Então a gente consegue instalar uma versão gratuita do Word no nosso computador, mesmo ele sendo o Windows, chamada de OpenOffice. Não tem a mesma cara, ele não tem todos os mesmos recursos, mas ele funciona tão bem quanto, tá bom? Planilhas eletrônicas. Quem já fez aquele cursinho de Excel, né? Ninguém merece. PROC-V, PROC-C, se bem que vocês são da área, né? Eu que não curto tanto, mas pode utilizar aí o OpenOffice, que é o Excel gratuito, também muito utilizado lá no Linux, tá bom? E temos também programas gráficos, né? Quem trabalha com projetos em 3D, com peças na mecânica, né? Nas metalúrgicas aí, ou com marketing, trabalha muito com os programas gráficos. São eles Photoshop, Premiere, CorelDRAW. Temos o AutoCAD, né? Para quem trabalha na indústria mecânica. Temos Inventor, SolidWorks. Eu trabalho muito com esses caras, então eu gosto bastante. Não que eu mexa neles, eu instalo muito eles, né? Para os clientes. É um dos diferenciais lá do que a gente trabalha, é isso, né? A gente trabalha muito com software de engenharia e também de marketing. Então a gente usa muito isso. Projetos em 3D e tudo mais. E não é qualquer computador que roda esses programas, tá, gente? Para você rodar o Photoshop última versão aí, que é o pago, né? Que é cento e pouco por mês aí, você precisa ter uma plaquinha de vídeo no seu computador de no mínimo 2.000 cruzeiros, né? 2.000 cruzeiros no seu computador para poder rodar um Photoshop legal, né? 100%. Existem outros tipos de sistemas também, gente. Sistema gerenciador de banco de dados. Trata-se de uma coleção de programas que se prestam ao controle de grandes volumes de informações, permitem efetuar cálculos com os dados por ele gerenciados, criação de gráficos e de relatórios para uso em microcomputadores. Podemos citar o Paradox, o MS Access e o Personal Oracle. Alguém aí já trabalhou com Access? Ou já fez o curso, alguma coisa, já viu algo sobre o Access? Nada? Gente, o Access é o programa mais chato que tem, mais difícil de aprender e que você nunca vai usar. Brincadeira. Porque hoje em dia existem pessoas que trabalham somente com o Access, né? Com esse tipo de software, e por isso que a gente não utiliza muito no nosso trabalho. Mas quem se interessa pela área ganha muito dinheiro, né? Banco de dados é uma área muito legal. Minha irmã trabalha muito com isso, com banco de dados, é bem legal. Olha lá, e ele fala aí da importância do banco de dados das instituições. Ele vai falar o seguinte, gente, que os dados que as nossas empresas armazenam são tão importantes quanto o dinheiro que ela tem na conta. Por quê? Se eu tenho uma base de dados de e-mails, por exemplo, de clientes, eu consigo mandar promoções, novidades que eu tenho na minha empresa com 2 toques, né? Agora, se eu não tenho essa base de dados, eu vou ter que ficar ligando de um por um todos os dias, pedindo os e-mails, pedindo as informações, perguntando se eu posso mandar algumas promoções, e é um trabalho chato, árduo, que exige dinheiro, porque exige uma pessoa para fazer isso, exige um telefone, exige internet e tudo mais. Base de dados, gente, eu tenho todas as informações dos meus correntistas num banco. Trabalhei lá no Itaú. Você abria a ficha do cliente, aparecia toda a capivara dele, né? Aparecia nome da mãe, nome do pai, nome do filho, aparecia data de nascimento, CPF, RG, quanto dinheiro a pessoa tem, quanto dinheiro a pessoa deve, quanto limite de cartão de crédito ela tem e tudo mais. Imagina se o banco perdesse esse banco de dados. Acabou, gente. O cara não consegue ter informação nenhuma. O cara não consegue nem cobrar o seu cliente, né? Então, o banco de dados para uma empresa, se eu tiver as notas fiscais, né, emitidas para um cliente, os pedidos emitidos, né, os boletos, se eu perder esse banco de dados, eu perco muito dinheiro. Por isso que eu falo que o banco de dados é tão importante quanto o dinheiro, às vezes até mais, né? Porque é dinheiro futuro, às vezes.
né? O dinheiro passado, que eu já paguei uma conta, tem ali um comprovante, alguma coisa. Todos os papéis de RH dos funcionários, tudo tem que estar ali nos bancos de dados, né? Hoje em dia, a gente tem uma lei aí nova chamada LGPD, muito importante para os escritórios. Quem está no ramo aí já deve ter ouvido falar, ouvido dizer sobre. É uma coisa nova para o Brasil. É a Lei Geral de Proteção de Dados, em que a gente tem que tratar direito os dados, né, que aparecem na nossa frente. Se a gente está fazendo um processo seletivo numa empresa, você tem lá 10 candidatos, você contratou um, você tem um prazo máximo para ficar com os dados desses 9, que você fez a ficha e tudo mais, né? Você tem que destruir esses dados da forma correta, você tem que excluir os e-mails, excluir os arquivos que eles te mandaram, porque senão você pode ser processado, existe uma lei, e você pode até ser preso. Você é empresa, né? Você pode até ser preso se você não tratar direito esses dados. É bem legal e bem interessante, está começando agora, né? Ferramentas multimídia. A gente tem o Windows Media Player, Real Player, Movie Maker. Nossa, Movie Maker não existe mais, gente. Há muitos anos era bom esse programa aí. São ferramentas que a gente consegue ver vídeos, ouvir áudios. A gente consegue editar também, né? Criar playlists e tudo mais. Hoje em dia eu falaria Spotify, Deezer, Amazon Music, né? Também, iTunes, não, Apple Music, né? São as ferramentas de música, né? Que a gente consegue instalar no nosso computador. A gente também tem aplicativo hoje no nosso computador do Netflix, do Disney Plus, do Amazon e de um monte de coisa aí, né? Ou às vezes a gente até consegue executar via web, né? Via internet. Programas utilitários, como o WinZip, né? Que é aquele que compacta tudo e fica aqueles livrinhos no nosso computador, que a gente consegue mandar por e-mail um monte de arquivo junto, né? Tem o antivírus, né? Que é o Norton, o Avast. Quem tem o Windows 10 já utiliza esse daqui, ó, Microsoft Defender, né? Não precisa instalar um antivírus se já tem esse cara aqui. Claro que se quiser pagar um antivírus de qualidade, também pode pôr, né? Mas eu uso esse daí e me atende muito bem. Programas utilitários, gente. A gente tem o PDF, né? A impressora de PDF, que é o Qt PDF, por exemplo. E um monte de programa utilitário, que são aqueles programas úteis e que agilizam o nosso dia a dia, as tarefas, né? Os jogos, né, que a gente falou, são os jogos que a gente instala no nosso computador, o Paciência, o The Sims, esses joguinhos legais, né? Jogo de corrida, jogo de luta, jogo de tiro, também são aplicações. Ferramentas para desenvolvedores. Quem desenvolve os programas lá utiliza o Java, utiliza o Visual Studio, utiliza o Eclipse. Eclipse eu aprendi na faculdade para poder desenvolver Java, né? Chato pra caramba. Mas dá muito dinheiro, tá? Aqui não é para mim. O Notepad++ também, para você programar em C. São programas são aplicações de programação para quem quer desenvolver um software. E aplicações para internet, que vocês devem mais utilizar também, que são o Google Chrome, né? Nossa, ele está falando Google Calendar, mas eu falaria Google Chrome, Mozilla, o Opera, o Safari, são todos navegadores, né? Que a gente consegue realizar atividades online. O próprio Teams, né? É uma ferramenta um aplicativo para a internet, né? Que ele serve para a gente se comunicar através da internet também, né? Pessoal, tem esse resuminho aí, beleza. O que vocês acharam da aula aí? Deu para pegar? Muita coisa complicada, eu falei. Ou falei numa linguagem legal para vocês? Deu para entender pelo menos uma parte aí do que a gente conversou? Deixa eu descoisar aqui o negócio. E aí, o que vocês acharam? Olha lá, o Vinícius falou que usa o Windows 7.
E aí, galera, já dormiram? Nossa, minha voz é tão boa assim pra vocês dormirem. Deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui no grupo aqui. Gente, eu tenho que anotar o nome de todo mundo, hein? Fiquem aí. Vixe, e a gente tem mais de uma unidade, então a gente vai ter que fazer uma coisa aqui, hein? Pessoal, eu preciso do nome e unidade. Nome e unidade, por favor. De qual vocês estão? Em Guaianazes ou Carapicuíba? No chat aí, por gentileza. Põe o nome e o sobrenome, né? Vai que repete aí também. Vinícius Carapicuíba. Vou encerrar a gravação aqui para ele já ir gravando lá no OneDrive.